Olá, eu sou o Padre Máximo de Jesus dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora em Guadalupe. Seja bem-vindo ao Evangelho meditado aqui na Missão Deus é Mais. O Evangelho hoje é tirado de Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 49. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele o mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-os a estes, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-los. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-los fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-os com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois estes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxeste este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusasse. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esta semana é considerada a semana maior da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente neste domingo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, da paixão do Senhor, nos une ao mesmo tempo o anúncio da paixão e da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste domingo, muito importante para a igreja, somos convocados, somos convidados a caminhar com Jesus. No caso, hoje, na procissão de Ramos, que comemoramos a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, que tem um caráter eminentemente festivo, e até mesmo um caráter popular. E aqui, amados irmãos e irmãs, o evangelista São Lucas, ele é o único evangelista que nos relata a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo nos informa o episódio do bom ladrão. E aqui também ele nos informa o envio no caso de Jesus, a Herodes. São Lucas, o evangelista meditado deste Domingo de Ramos, para eles não interessa apenas os fatos que estão acontecendo em torno de Jesus, mas também tem todo o sentido eclesial que de fato esses fatos carregam. O fato, então, toma força de símbolo dentro da história da salvação.
E dentro deste evangelho, desse domingo, como dá para você perceber, tem alguns elementos, tem algumas personagens que fazem parte daqui da história de Jesus Cristo, né? Dos últimos momentos de Jesus Cristo. No caso aqui, temos aqui a pessoa do Pôncio Pilatos. E no caso vem aquela pergunta, mas quem era Pilatos? Na Bíblia, o evangelista São Lucas relata que Pôncio Pilatos foi o governador da Judéia e da Samaria entre os anos 26 e 36. Enquanto os evangelistas fornecem uma imagem relativamente boa da pessoa de Pilatos, apesar de haver condenado Jesus à morte, os escritores profanos da época de Jesus, eles pintam a história, no caso de Pilatos, como um homem violento, como um homem corrupto, como um homem intolerante, como um homem assassino e cruel. Isso é a vida que a gente sabe um pouco da vida de Pilatos. Depois outra personagem que vai falar aqui é de Herodes. Quem era Herodes? Era Herodes Antipas, era filho mais novo de Herodes Magnus, aquele que mandou matar as crianças. Também ele faz parte desse contexto de vivência de Jesus Cristo. E por último vem os anciãos, os idosos. Quem eram eles? Eram os membros do Sinédrio, uma espécie de senado. Ao Sinédrio cabia os poderes religiosos e alguns poderes civis. Algumas deliberações, como mandar matar alguém, deveria ter a autorização do procurador romano, no caso aqui Pôncio Pilatos. Caríssimos irmãos e irmãs, vivamos as notas da Quaresma, que nos fortifica para cantar o Aleluia da ressurreição, a esmola, o jejum e a penitência. Amém.